As mulheres são maioria na população. Elas estudam mais, mas ainda ganham menos que os homens, mesmo desempenhando a mesma função. Na política, a participação feminina ainda é tímida. Durante o ano de 2016, o MPF atuou para diminuir as desigualdades de direitos entre homens e mulheres e para combater as diversas formas de violência contra a mulher. A busca das mulheres pela igualdade de direitos e por melhores condições de vida e de trabalho ganhou força no início do século XX com o movimento sufragista, que garantiu o direito ao voto feminino. De lá para cá, houve avanços, mas as estatísticas mostram que os abusos contra as mulheres continuam até hoje. No Brasil, o Ministério Público Federal tem atuado para mudar este cenário. Em 2016, foram adotadas medidas para garantir, por exemplo, a participação feminina na política, a aplicação da Lei Maria da Penha, a igualdade de gênero e raça nas instituições e o fim da violência obstétrica. Mesmo sendo maioria na população brasileira, as mulheres ainda ocupam poucos cargos no cenário político. Temos 26 estados e o Distrito Federal e contamos com apenas uma governadora. No Senado, as mulheres representam 18% dos parlamentares e na Câmara dos Deputados, apenas 10%. 2016 foi ano de eleições municipais. O MPF lançou um manual de orientações aos candidatos e realizou audiências públicas para discutir questões relacionadas ao pleito. A participação feminina na política marcou os debates no Rio Grande do Sul. Hoje os partidos têm obrigatoriamente de cumprir a cota de gênero de 30%, não é? Caso eles descumpram, os registros de candidatura são impugnados pela Justiça Eleitoral. Na luta contra as desigualdades, outra preocupação do Ministério Público Federal é com a diferença de salários entre homens e mulheres, principalmente quando se trata de mulheres negras. Em junho, o MPF aderiu pela segunda vez consecutiva ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do governo federal. Os procuradores da República trabalham pela igualdade de tratamento e oportunidades e buscam consolidar práticas que estimulem a não discriminação. A sociedade, ela tem esse sistema em que separa homens e mulheres, o que é o masculino e o que é o feminino, né? Como instituição, precisamos também superar essas desigualdades existentes para poder cobrar das outras instituições. Além do preconceito, as mulheres ainda são submetidas a outras formas de violência. O último atlas divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que em 2014, 4.757 mulheres foram assassinadas no país. No mesmo ano, o Disque 180 registrou mais de 50 mil denúncias. Em 80% dos casos, o agressor tinha algum vínculo afetivo com a vítima. Há 10 anos, a Lei Maria da Penha é aplicada pela Justiça para coibir a violência e melhorar as estatísticas. O aumento das penas em casos de agressões por parte de namorados e companheiros foi um dos avanços na legislação. Mas a lei corre risco de ser modificada por um projeto que tramita no Congresso Nacional. A proposta autoriza delegados de polícia a concederem medidas protetivas a mulheres vítimas de violência, função que atualmente é exercida pelos juízes. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão critica a mudança por considerar que ela retira da vítima o direito de acesso imediato ao Poder Judiciário. São muitas as lacunas, de operacionalização, de efetivação da lei, mas eu repito, sem dúvida, 10 anos atrás nós tínhamos muito menos. A violência obstétrica, outra ameaça às mulheres, também foi alvo de ações do Ministério Público Federal. Essa prática ilegal passa por agressões físicas e verbais e pelo desrespeito às vontades da gestante. É caracterizada pela violação das leis que protegem a mãe, o bebê e a família, como a lei do acompanhante, e pela prática de procedimentos desnecessários.
Em julho, uma denúncia levou o MPF a enviar uma recomendação para que a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal e o Hospital Universitário de Brasília adotassem providências contra a violência obstétrica nas maternidades. As mães e seus bebês têm direito a um atendimento digno e de qualidade durante a gestação, o parto e o pós-parto. À medida que você não respeita um direito, ou o hospital particular ou o hospital público, você está praticando uma violência obstétrica. A violência durante a gestação ocorre principalmente quando a mulher tem negado o direito de optar pela forma que deseja colocar seu filho no mundo. Em fevereiro, mostramos como funcionam as chamadas casas de parto, que não utilizam intervenções como corte ou anestesia para a retirada do bebê. São os chamados partos humanizados. À época, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro pediu à Justiça que essas instituições fossem fechadas na capital carioca, com o argumento de que elas não podem funcionar sem a presença de médicos. O pedido foi negado depois de uma recomendação da Procuradoria Regional da República da 2ª Região, que defende que as casas de parto continuem funcionando. Isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, o procedimento é mais seguro do que a cesariana, cirurgia considerada de risco médio, mas que representa mais da metade dos partos no Brasil. Pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que a cesariana representa 52% dos partos realizados no Brasil. Somente na rede pública são 46%. E em maternidades particulares, esse número chega a quase 90%. Essa realidade levou a Justiça Federal a acatar uma outra recomendação do MPF, desta vez em São Paulo. Foi determinado que a Agência Nacional de Saúde Suplementar aumente a remuneração por partos normais no Brasil. Assim, o médico ganharia 3 vezes mais por esse procedimento do que pela cesariana. A Cíntia, que já teve 4 partos naturais, aprova esse método. É bem tranquilo, bem melhor, né? Porque ali a dor é só na hora, a recuperação é bem melhor, é mais rápido.